40. Petícia de Jesus, conhecida, uma palavra de fé, aleluia, Jesus. um milagre que cada um de ouviu, existe um marco na história de Jesus que reflete no nosso dia a dia até os dias de hoje. Pois o Senhor Ele é ontem, é hoje e será eternamente. Glória a Deus. Seu poder não diminuiu, a sua força não enfraqueceu. E aqui ele fez esse milagre tão bonito, pois Jesus, na sua simplicidade, andava na terra junto dos discípulos, a multidão acompanhava, mas tinha muitos que ainda não conheciam, muitos tinham ouvido falar, pois Jesus estava sempre andando de uma cidade a outra, de uma aldeia para outra. Quando o milagre acontecia, ele não ficava ali parado, esperando receber uma glória tremenda, pois toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Deus. O próprio Jesus, sendo o próprio Deus encarnado num corpo humano, pois está escrito no 1 de João que o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus na criação e no princípio de todas as coisas. Então Jesus estava ali com os discípulos, estava viajando num lugar distante e ouviu-se que Lázaro estava enfermo, mas ele já estava longe. Aonde ele estava tinha alguns judeus que queriam apedrejar-te, pois muitos não o conheciam e não sabiam quem ele era, não sabia, pois defendia a lei de Moisés antigamente, dente por dente, ouro por ouro. Mas quando Jesus veio, a misericórdia chegou, o amor chegou, aonde o povo não abraçava, ele deu um sinal que é o verdadeiro abraço de Deus. Aleluia. Mas muitos não aceitavam, muitos procuravam ocasião contra o Mestre. Aleluia, sendo ele na simplicidade que ele vivia, que ele andava, não levou tristeza para ninguém, nunca, aleluia, levou para alguém alguma coisa que entristecesse, só levou alegria, só deu, aleluia, contentamento ao povo, levou alegria a quem estava triste, levou cura a quem estava enfermo, perdoou os pecados, mas com tudo isso aumentou-se a inveja. Com tudo isso, o povo que estava ali, alguns judeus, queriam, aleluia, procurar uma ocasião contra ele, até que encontraram um dia ele escrevendo na areia do chão, e pegaram uma mulher em ato de adultério, aleluia. Pela lei de Moisés, quem era pego adulterando tinha que morrer apedrejada publicamente, aleluia. Pegaram, levaram e disseram para ele: olha, aleluia, e agora o que você vai dizer? A lei de Moisés manda apedrejar essa mulher que foi pega em ato adulterando, e agora, aleluia, o que tem de dizer contra a lei de Moisés? Ele simplesmente levantou, olhou para aqueles homens com as pedras na mão e disse: é verdade, mas quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Aleluia. Abandonaram as pedras, saíram. Ele disse àquela mulher: visto que ninguém te apedrejou, vai, não pegues mais. Era a própria misericórdia. E Jesus estava andando junto dos discípulos em um outro local. Quando chegou para ele disse a um deles: aleluia, vamos voltar lá na cidade, lá na aldeia, aonde está Marta, Maria, aleluia, são minhas amigas, aqui que eram amigos de Jesus, aleluia. E um deles disse assim: mas mestre, nós vamos voltar lá para quê? Saímos de lá quase agora e viemos ser quase mortos, apedrejados. Aleluia. Ele disse para eles, falou: mas é verdade, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Aleluia, querendo dizer, vamos no caminho, o Senhor vai iluminar, pois o Senhor é luz aos nossos pés, é lâmpada aos nossos caminhos. Aleluia. E eles não tinham o que fazer, foi mesmo que tinham um pouco de dúvida,
de incerteza. Então vamos fazer o quê? E um deles ainda disse: vamos lá para nós morrermos junto com ele. Aleluia. Estava do lado do mestre, ainda não conheciam 100%, não conheciam o poder que ele carregava, aleluia, de Deus Pai. E eles voltaram, e quando ele foi chegando na aldeia, Marta ouviu-se falar que Jesus estava chegando, saiu correndo ao encontro, aleluia, por certos discípulos do lado, uma multidão que o conhecia, e Marta foi aos pés do mestre, aleluia, e falou: oh mestre, aleluia, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. Ele disse: mas ele há de ressuscitar, aleluia. Ela falou: eu não sei, e no dia da ressurreição, no último dia, ele vai ressuscitar. Não, eu sou a ressurreição, aleluia. Ainda que estiver morto, mas se crê em mim, viverá. Aonde que ele está? Aleluia. Está lá, mestre, mas está longe, aleluia. Cadê Maria, tua mãe? Está lá em casa. Tem alguns judeus o consolando pela perda, aleluia. Não está escrito na palavra, mas quero acreditar por fé. E alguns que estavam ali diziam para ela: Maria disse que era amiga de Jesus, mas cadê ele agora? Aleluia. Se ele estivesse aqui, nada disso tinha acontecido, mas não adianta, está vendo? Ele foi embora, está lá do outro lado, e chegou a mensagem de alguém correndo: Maria, aleluia, Jesus está aí, corre lá para encontrar. E ela levantou apressadamente, aleluia. Os judeus olhou assustado: onde que ela vai? Por certo vai chorar lá no túmulo de seu irmão. Mas ela correu disparada ao encontro com Jesus, caiu aos pés do mestre onde ele estava, e disse as mesmas palavras que Marta tinha dito: Rabi, querendo dizer: meu mestre, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. O nome do Senhor. Ele disse: aonde que ele está? Aleluia. Para cá. Mas não adianta, já 4 dias que ele morreu, já cheira mal, me leva onde ele está, eu quero ver, aleluia. Foi andando em direção, imaginando nós agora, o povo olhando, e não cria, que não conhecia, o que ele vai fazer, o que vai acontecer, o que ele quer fazer nessa caverna, aleluia, onde estava sepultado Lázaro. Mas quando chegou, falou: está aqui, ele está aqui dentro, uma pedra trampava a porta, aleluia. Não tinha visualização. Jesus olhou, aleluia, tira a pedra do caminho, remove-se ela ali, aleluia. Mas Jesus podia dar uma ordem para a pedra sair sozinha, mas o que cabe a nós fazer, nós temos que fazer com a nossa mão. O que a nossa mão não alcança, que Deus alcança por nós. Aleluia. Removeu a pedra, aleluia. Jesus olhou para o alto e disse: Pai, aleluia, não é por mim, mas é para ele saber que tu existe e que tu habita aqui entre nós. Jesus, uma força, uma única voz. Eu quero acreditar que os discípulos que estavam do lado, Pedro, Tiago, João, aleluia, dobraram a comunhão, aleluia. E um dizia para o outro: o milagre vai acontecer. Vamos orar agora na comunhão, porque está aqui um milagre grande aí. Jesus se fortificou e disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Eu quero acreditar que o silêncio tomou conta daquele lugar. Um olhava para o outro: o que vai acontecer? Mas quando Deus manda, está mandado. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Daqui a pouco vem andando Lázaro, ali enrolado em uma faixa, aleluia, andando. O milagre aconteceu, mas já tinha 4 dias, já cheirava mal. Não importa, existia um vale de ossos sequíssimo, e Deus deu uma visão ao profeta. Não tinha nada, e aonde não tinha nada apareceu tudo. Então, quando o Senhor chega, Ele chega para resolver as causas impossíveis. E quando Ele deu na ordem, Ele disse: Ezequiel, profetiza esses ossos aí agora.
vida. Profetiza que agora o Espírito de Deus vai entrar nesse grande exército e a vida chegou. Diz o Senhor por essa palavra, a sua causa impossível já passou do tempo, não dá mais para voltar, não dá para o homem, mas para mim dá para voltar. Eu volto mais baixo, eu volto algum tempo, mas o que eu te prometi eu vou dar na palma da tua mão. Porque a palavra prometeu, ela vai cumprir. Diz o Senhor, é vida e vida com abundância. Pode dar glória a Deus por essa palavra. Hoje o Senhor vai trazer de volta o adversário levou da tua vida. Aonde está a tua alegria? Aonde está a tua força de caminhar? Aonde está a força do glória da tua boca? Diz o Senhor, sai para fora da comunhão, da glória de Deus por essa palavra. O tempo de cantar chegou. Muitos que estavam ali não criam em Jesus, mas depois desse milagre passado não acreditaram. Está escrito no último verso: e os que não conheciam creram nele. Qual é o tamanho da sua fé hoje? Qual é o tamanho da tua confiança? Aonde está a tua confiança? Uns confiam em carro, outros em carro dele. O Senhor pergunta: você confia em mim? Você confia que eu vou fazer o impossível na tua vida? Eu posso reverter a tua situação. Eu posso colocar para cima quem está embaixo. Eu posso exaltar quem for humilhado. Aleluia, eu te garanto, do jeito que está não vai ficar. Mexeu contigo, mexeu comigo também. Aleluia, dedicaram no teu Deus, mas é porque eles não me conhecem. Mas a partir de hoje, eu, o leão da tribo de Judá, eu vou guiar essa terra por você. Não tem mais jeito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Eu vou resolver as causas impossíveis, as doenças incuráveis, as impossibilidades de venda. Pode pegar na palma da minha mão. Aleluia, desde que sua mão não alcança a minha, vai alcançar. Aleluia, a sua fé não alcança. Hoje eu derramo fé sobre a minha igreja. Hoje você vai sair daqui acreditando que você vai vencer. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Quem achou que seria cair, aleluia, perdeu a batalha. Pode levantar a cabeça, sacode a poeira. Diz o Senhor, na comunhão, sai para fora dessa guerra, sai para fora dessa luta. É tempo de você mostrar que tem vida aí. É tempo de provar pro demônio que tem vida aí. Só dá glória quem tem vida. Dá ordem para a tua palavra. Dá glória para a tua ordem. Eu vou mudar a tua história. O povo vai saber. Não conhecer o Deus que você é. Ele não é um Deus de dar. Ele não é um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Não. Ainda que você não está me enxergando, mas eu caminho contigo lado a lado. Estou contigo em todo tempo, em todo momento. Aleluia, ainda que você não consegue me apalpar, mas eu seguro na tua mão, é eu que te falo. Eu sou teu amigo fiel e verdadeiro. Eu sou, aleluia, aquele que te protege de todo mal. Aleluia, eu vou pregar o Senhor no recado. Aleluia, não tem muito tempo. Você estava parado no carro, no trânsito. Dois elementos do lado esquerdo iam te assaltar. Estava tudo certo, mas eu segurei os pés dele lá. Eles não tocaram em ti. Diz o Senhor, é Ele que te guarda. Eu faço mais obras que você não enxerga do que as quedas que você enxerga. Aleluia, a vitória é garantida. O Senhor está conosco. Dá para dar uma glória, já. A sua fé vai te salvar.
eu não teria morrido. Não existe o Senhor chegar atrasado no lugar nenhum. Ele chega na hora certa, no momento certo. Pode ficar em paz. O Senhor não esqueceu de ti, não. Ele caminha por mim. Ele podia ter livrado Lázaro da morte, mas se ele tivesse livrado, aleluia, como aqueles judeus iam crer nele, como ia acontecer o milagre. Então as coisas acontecem com o nome dele ser glorificado. Você está perguntando o porquê de tanta prova, o porquê de tanta luta, diz o Senhor, é só para você glorificar o meu nome, é só para você dizer que foi eu que fiz na sua vida, é só para você confessar que se eu não for na tua vida, você não vai em lugar nenhum. A sua vida perde o sentido se eu me ausentar dela. Diz o Senhor, eu não vou me ausentar de ti, mas você promete não se ausentar de mim também. Aleluia, você não vai me negar por nada, você vai ficar firme. Se a prova aumentar um pouquinho mais, você não vai virar as costas. Aleluia, você promete para mim, aleluia, que você vai ficar de pé na minha presença. Aleluia, pode vir o vento que vier, mas eu vou ficar de pé, Senhor. A igreja confirma com glória. Aleluia, diz o Senhor, ele levantou contra ti, levantou para cair, não vai aguentar, diz o Senhor. Aleluia, eu darei ordem, mostrarei da sinagoga de Satanás, que te acusaram e que te apontaram, que eu te justifico. Você é meu filho, você é minha filha. Seja justificado por essa palavra. Seja justificado. Volte mais para tua casa, acreditando. Glória a Deus. Que ainda se estiver morto, e sua fé alcançada viverá. Glória a Deus. Luta até onde sua força conseguir. Quando ela não conseguir mais, deixa que eu vou lutar por você. Mas lembra-se, tudo é o nome de Deus ser glorificado. Deus